Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou André Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um JB Entrevista. Hoje eu vou conversar com o Dr. Andrei Monteiro, cardiologista, é um cirurgião cardíaco com foco em atenção nas doenças congênitas do coração. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, foi presidente do Departamento de Cirurgia Cardíaca Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca Vascular e é cirurgião cardíaco do projeto Pro Criança Cardíaca. Doutor Andrei, muito obrigada por estar aqui conosco hoje e queria que o senhor contasse um pouco dessa sua trajetória e desse trabalho belíssimo, né, que tem feito principalmente com as crianças que já ou nascem, né, com a doença. Conta um pouco para a gente. Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes da JBFM. Eu trabalho, uma parceria, junto com o projeto Pro Criança Cardíaca há 23 anos. Então, desde janeiro de 2000, eu fui agraciado, fui convidado na ocasião por um grande cirurgião cardíaco pediátrico, Dr. Milton Meyer, a fazer parte do grupo de cirurgiões que prestavam atendimento ao projeto Pro Criança Cardíaca. E lá conheci a doutora Rosa, todo o grupo, e assim, acho que a partir dali a minha vida começou a ser diferente. Então foi uma coisa que, sem sombra de dúvida, trouxe assim resultados muito positivos para a minha vida, e desde então a gente vem seguindo com essa parceria, uma parceria que só cresce cada vez mais, o número de pacientes atendidos e a complexidade dos pacientes aumenta, até agora, historicamente, de 8 anos para cá, a Fundação passou a ter um hospital próprio, então a gente participou de diferentes momentos do projeto e isso, sem sombra de dúvida, trouxe resultados fantásticos e um grande aprendizado para a nossa vida. Os números são impressionantes, né? A quantidade de criança que já foi atendida e que é interessante, eu estava outro dia lendo, que a criança vira um adulto, né, que segue sendo acompanhado, né? Isso deve ser muito emocionante, né? E o projeto tem essa característica, de manter, mesmo saindo do atendimento naquela fase mais crítica e aguda, esses pacientes continuam tendo atendimento, e até mesmo se necessitarem de atendimento em outras áreas que não somente a cardiologia, sempre que possível o projeto também tenta auxiliar, e sem sombra de dúvidas, na área social de uma maneira geral, e odontológica, psicológica, em diferentes áreas. A gente sabe que existe essa atuação, claro, a nossa atuação é muito pontual em termos de atendimento na cirurgia cardíaca, mas o projeto é muito maior do que tudo isso. Eu tenho uma curiosidade, assim, como é que poderia orientar os pais? Assim, um pai que descobre que o seu bebê, ou ainda antes do nascimento, ou logo após o nascimento, ele tem uma doença cardíaca. Qual é a orientação para esses pais? Faz parte do protocolo, e agora, a partir há menos de um ano, que o eco fetal também está regulamentado para o SUS, então isso já é uma recomendação para que durante a gravidez seja feito um eco fetal no bebê, ainda na barriga da mãe, para que se tenha o diagnóstico precoce. Isso já há mais de 15 anos é uma recomendação, e agora o SUS também coloca isso como uma recomendação. É claro que a gente sabe que muitas das vezes nem toda a população tem acesso a isso, mas isso seria o mundo ideal, o diagnóstico precoce, a partir dali um planejamento para o cuidado da criança pós-natal. E depois, então, quando a criança nasce com um problema, é detectado imediatamente, e aí qual a orientação aos pais? Eles têm que procurar um atendimento, um serviço, vamos dizer, uma criança, estamos falando aqui do Rio de Janeiro, né? Assim, André, na verdade, quando a gente fala de doença congênita, nós vamos ter, assim, desde de casos bastante simples, onde o paciente não vai necessitar de uma intervenção assim que nasce, eventualmente não vai nem necessitar de uma intervenção, até casos super complexos que necessitam de intervenção nos primeiros dias de vida. Então, ter o diagnóstico intraútero pode facilitar nesse planejamento, e não só para tranquilizar os pais no sentido, olha, depois que nascer, procura um cardiologista, vamos rechecar essa hipótese diagnóstica que existe no eco fetal, como não, olha, temos que já ter todo um cenário armado, desde a sala de parto até a UTI neonatal, para dar seguimento ao tratamento. Então, com isso a gente consegue planejar e também melhorar o resultado, na linha de cuidado. É um trabalho lindíssimo, né? Porque às vezes vocês fazem cirurgias com dias, de nascimento. Sim. Então é um trabalho super especializado e muito, muito bom, né? Muito bonito ver esse trabalho sendo feito.
E hoje, qual é a incidência de criança que já nasce com um problema de coração? Na verdade, cerca de 1% das crianças que nascem vão ter algum tipo de cardiopatia. Claro que nem todas vão necessitar de algum tipo de intervenção, mas cerca de 50% dessas crianças vão precisar de alguma intervenção ao longo da vida. E desses que vão necessitar de alguma intervenção ao longo da vida, a metade, essa intervenção tem que ser no primeiro ano de vida. Então isso demonstra, né, o impacto, o quanto o diagnóstico precoce é importante, porque se esse diagnóstico não for feito a tempo, é claro que sequelas e até impacto em termos de mortalidade vão ocorrer na população de uma maneira geral. E realmente precisa cada vez mais ter centros especializados, né? Porque essas crianças, elas demandam um cuidado super específico, não é? Não tem dúvida nenhuma, isso é mais do que comprovado, né? Que ter uma equipe, né, com capacidade de receber pacientes complexos, isso vai impactar diretamente no resultado e impactar, inclusive, também em termos de economicidade, né? Uma vez que reduz incidência de complicação, né? Quando esses pacientes são tratados em centros especializados e por equipes especializadas que estão bastante acostumadas a dar suporte a pacientes muitas das vezes extremamente complexos, como você falou, pacientes com dias de vida, eventualmente prematuros, com baixo peso. Então é muito importante ter uma equipe que esteja absolutamente capacitada para a linha de cuidado desse tipo de paciente. E qual o futuro hoje? Assim, uma criança que nasce com uma cardiopatia, ela hoje tem uma grande possibilidade de ficar bem, de ter uma cura, né? Quer dizer, hoje que a medicina evoluiu a ponto do diagnóstico precoce e também as cirurgias estão evoluindo cada vez mais, não é isso? Então, Andréia, na verdade, cerca de 2/3 das cardiopatias congênitas nós podemos oferecer um tratamento curativo. 1/3 nós vamos fazer paliações cirúrgicas. É claro que quando a gente fala em termos de cirurgia corretiva, nós vamos deixar a anatomia como ela deveria ser. Não que isso não possa deixar alguma sequela e que não vá necessitar de cuidado ao longo da vida, eventualmente outra intervenção ao longo da vida. Mas 1/3 de pacientes nós não conseguimos corrigir e restabelecer a anatomia como ela deveria ser, e esses pacientes vão ficar as coisas vão funcionar muito próximas de como deveriam, mas é claro que nessa população de pacientes o número de intervenções vai ser maior. Mas existe então, por exemplo, uma especialidade de cardiologia que acompanha as pessoas que têm, as crianças, né, que se transformam em adultos com essa cardiopatia. Isso é uma especialidade dentro da medicina? Isso é uma área muito nova dentro da cardiologia. Assim, no mundo isso foi criado há cerca de 20 anos atrás. Aqui no Brasil estão começando os primeiros serviços e estão sendo formados os primeiros cardiologistas especializados em cardiopatia congênita no adulto. Porque é natural, a criança é de 0 a 18 anos. Com a melhora do resultado, com o aumento da expectativa desses pacientes, é natural que o número de adultos com cardiopatias seja, inclusive, superior ao número de crianças, né? Então, isso fez com que houvesse a necessidade do desenvolvimento, né, de cardiologistas adultos com capacidade de entender e de cuidar da doença congênita, porque isso antes, há 20 anos atrás e antes disso, isso era muito cuidado somente pelo pediatra, né? E depois houve a necessidade de ter cardiologistas que possam cuidar do adulto, mas que entendam da doença congênita. Isso é muito bom, né? Sinal de que há uma demanda e que aí que nasce uma especialidade. É uma demanda que vai ser crescente, né? Sobretudo com a melhora dos resultados, né? Hoje, mesmo um paciente que nasça com uma cardiopatia complexa, em que é impossível nós corrigirmos, cerca de 80% deles vão chegar aos 40 anos de vida, coisa que há 20, 30 anos atrás era impossível que esses pacientes passassem da primeira infância. Então é natural que cada vez o número de adultos com cardiopatias congênitas cresça, e daí a necessidade da linha de cuidado continuar não somente em crianças, mas para a vida adulta também. E dentro dessa sua experiência, qual seria o seu conselho para uma secretaria de saúde, né, para que melhorasse esse atendimento? Assim, eu acho que o mais importante, Andréia, é estabelecer de fato linhas de cuidado, né? Que não adianta a gente
tentar aumentar o número de diagnósticos se a gente não consegue oferecer o tratamento, né? Assim como não adianta a gente oferecer um centro que tenha tratamento se o paciente não tem acesso àquele centro. Então, não tem dúvida nenhuma que uma política de saúde, né, bem estabelecida, desde o diagnóstico precoce, mas com capacidade de desafogar esse paciente e oferecer o tratamento no momento adequado, é o mais importante. Isso impacta em menos sequelas, isso vai impactar em menos necessidade de que esses pacientes necessitem de previdência no futuro, que eles possam ter a vida social deles estabelecidas. Isso tem um impacto social brutal. Se nós imaginarmos que a mortalidade infantil teve um impacto muito grande com campanhas de vacinação, campanhas de saneamento básico, hoje a forma que nós temos de combater a mortalidade infantil é atuar diretamente no tratamento das doenças congênitas. Quer dizer, então que seria certo falar que uma criança que não for bem tratada, ela vai provavelmente ser um adulto doente, né, que vai gerar então mais despesa para o Estado ou para uma operadora, né, de plano de saúde. Não tem dúvida nenhuma, né, quanto a isso, e isso vai impactar, e sem contar, né, no peso social para essas famílias, né, assim, a gente sabe que casais que têm filhos com cardiopatia, sobretudo cardiopatias graves, tem uma incidência maior de separação. E imagina uma mãe começando a vida, porque é exatamente nesse momento da vida que esse tipo de doença acontece, né? São casais, na maioria das vezes jovens, que estão começando a sua vida e muitas das vezes se deparam com um filho com uma doença grave e que vai necessitar de um suporte imediato, e aquilo vai impactar diretamente na vida do casal e no início da vida social desse casal e naturalmente da criança, que é a maior interessada nisso tudo. Realmente é um ponto importante, né? Porque uma criança doente, ela tem uma interferência direta em todo o núcleo familiar. Né? Não é só na criança, né? Tem muito mais do que só a criança, que já seria um motivo, né, muito nobre para tudo isso que nós estamos falando aqui, mas além disso, né, existem outras pessoas envolvidas e muitas das vezes não são só os pais, né? Isso acaba impactando em irmãos, em avós, em tudo. Com certeza. E hoje tem uma fila de criança precisando de cirurgia cardíaca ou isso já o atendimento aqui está dando vazão? Assim? Infelizmente tem. Isso não é uma fila somente no Rio de Janeiro, assim, infelizmente a necessidade, a demanda é maior do que a oferta de tratamento. Isso, em diferentes áreas do país, esse déficit chega a 80%. Claro que esse não é o caso do Rio de Janeiro, mas mesmo Rio de Janeiro, mesmo São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, assim, todos os estados da federação têm um déficit de atendimento no cuidado das cardiopatias congênitas. E como é que hoje uma mãe, né, uns pais sem recursos, eles poderiam ter um acesso para um tratamento para um filho que demande isso, cardíaco, né? Com relação ao projeto, né, esses pacientes são encaminhados ao projeto, é feita uma entrevista social, e nessa entrevista social vai ser visto se de fato essa família necessita, se de fato é uma família carente que não tem como ter acesso à saúde, vão entender melhor qual a história, e o suporte não vai ser somente assistencial em termos de cirurgia cardíaca, mas dependendo do nível de necessidade, essa pessoa vai ser enquadrada a uma linha de cuidado, não somente cardiológica, como odontológica e uma série de outras coisas, né? Na medicina privada, naturalmente, existem alguns centros especializados, o Hospital Juta Batista, que é o hospital onde o projeto opera as suas crianças, é um hospital que também acolhe pacientes na clínica privada, e na medicina pública esses pacientes são todos encaminhados a uma fila única, né, através do CISREG ou do SER, e esses pacientes são direcionados a centros públicos ou parcerias público-privadas para atendimento. A gente tem que torcer, né? O projeto é belíssimo, né? O projeto do Procriança Cardíaca, ele é belíssimo, e eu acho que quantas cirurgias são feitas em média lá? Já foram realizadas mais de 2.000 intervenções entre cirurgias e cateterismo, né, ao longo desses mais de 20 anos do projeto. E esses números, eles são crescentes, né? São mais de 100
intervenções, hoje já chegando a quase 200 intervenções, claro, somando intervenções de impacto, né? Cirurgia ou cateterismo cardíaco ou ablação, consultas, são milhares de consultas por ano. Quando começa um processo desse, qual é a equipe que está envolvida numa cirurgia cardíaca de um bebê recém-nascido, de uma criança? Então, nós vamos ter a equipe cirúrgica, né, composta por 3 cirurgiões, além de instrumentadora, perfusionista, que é quem cuida da circulação extracorpórea, que é necessária para toda a cirurgia cardíaca, além de 2 anestesistas, ecocardiografistas, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e todo o staff de pós-operatório. Então, nós podemos dizer que ali dentro das primeiras 24 horas, né, que envolve o pré-operatório, mais de 20, 30 profissionais estão diretamente envolvidos com aquele paciente, o que demonstra de uma forma muito clara, né, a necessidade de ter um grupo capaz e o quanto é importante ter ter centros capacitados e pessoas treinadas para isso, né, porque envolvem dezenas de variáveis, né, para o sucesso e para oferecer, né, o cuidado. O que a gente objetiva não é somente manter a vida do paciente, mas manter com qualidade, que tenha um tempo de internação dentro do que é absolutamente aceitável para indicadores mundiais, com o mínimo de sequelas possíveis. Então, é muito importante que todo esse grupo esteja muito engajado para a entrega desse resultado como desejado. E também há um trabalho de suporte para as famílias, né? Eu acho que é um trabalho de suporte psicológico que é feito também. Claro, sem dúvida nenhuma, e assim como o segmento depois, né, a todos esses pacientes, e isso extrapola, inclusive, o atendimento cardiológico e odontológico e uma série de outras áreas fora da cardiologia é dado suporte também. Doutor Andrei, qual seria o seu conselho como um profissional, né, como um cirurgião tão bem sucedido, com tantas cirurgias, né, de sucesso, para um profissional que esteja começando, né, um médico que esteja em início de carreira e que queira seguir por esse segmento da cirurgia cardíaca, principalmente infantil? Olha, não vai ser simples. Sim, requer muita dedicação, muito treinamento, muita resiliência, muito apoio familiar. Com certeza, né? E muito estudo, né? Com certeza, porque não principalmente eu acho que o que o senhor tem feito muito é essa atualização, né? Essa participação em eventos internacionais para trazer o que é de novo, né? Não só levar essa expertise desse trabalho bacana que é feito aqui, né? No Procriança Cardíaca e também nas cirurgias em geral, como também trazer um pouco dessa inovação, dessa tecnologia, né? Não, sem dúvida, e dar treinamento a pessoas que estão começando, assim, esse é um dos nossos focos de atenção também, assim, perpetuar o conhecimento, assim como em algum momento, quando eu comecei no projeto, naturalmente, há 23 anos atrás, é claro que a minha capacidade era totalmente diferente daquela que eu tenho hoje e fui absolutamente acolhido e participou do meu treinamento, e isso que a gente tenta também devolver para a sociedade e sempre evoluindo, sempre tentando devolver até mais do que a gente recebeu. Isso eu acho que é importante. Isso faz parte da evolução social. Muito bom, belíssimo o seu trabalho, parabéns. Se gostou da nossa conversa e quiser ouvi-la na íntegra, jb.fm.